Se você não definir, não fizer isso, falar assim, olha, eu vendo para esse tipo de cliente, o meu produto serve para esse tipo de cliente, não serve para esse aqui. O meu projeto, o meu serviço não atende esse cliente. Não é coisa avançada, não, tá? Isso é o arroz com feijão de qualquer pessoa que quer vender projeto. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem dois tipos de cliente, tá? Quais que são esses dois tipos de cliente que existem, tá? Como eu disse, existem dois tipos. Existe o cliente passivo e o cliente ativo. O cliente passivo é aquele que vem até você. O cliente ativo é aquele que você busca, certo? Então, eu tenho dois tipos de cliente. O passivo, que é aquele que vem até você, e o ativo, que é aquele que você vai atrás, é que você busca esse cliente. Tá? Por que eu preciso entender essas duas diferenças? Porque você precisa ter esses dois tipos de cliente na sua carteira. Tá? Ah, Rafael, mas eu não tenho nenhum cliente hoje. Beleza, a partir de amanhã, se você tiver, você vai ter que ficar ligado nisso aqui, porque senão isso é sinal de um problema. Tá? Por quê? Tem duas coisas aqui que você precisa entender. Se você só tem cliente ativo, passivo, na verdade, né? Vamos começar pelo passivo aqui. Se você só tem cliente passivo, o que acontece? É sinal que você está vendendo pouco. Que tipo de cliente passivo que existe? Cliente passivo é aquele que te liga, é aquele que vem até você, é aquele que busca, é aquele que te encontra, é aquele que já é o seu cliente. Ou seja, ele vem te procurar, certo? Ele chega até você, tá? Agora, qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema se você só tem esse cliente que só vem até você? Qual que é o problema disso? É sinal que você está vendendo pouco, tá? É sinal que você está vendendo pouco. E se você só tem cliente ativo, se você só tem cliente ativo, tá? Se você só tem cliente ativo, qual que é o sinal ruim disso? Por que você tem que ligar o seu pisca-alerta e o seu alertazinho ali? Por que você tem que ligar o seu alerta? Por quê? Sinal que você não está cuidando dos clientes que já tem. Tá? Então, tem esses dois pontos. Tá? Tem esses dois pontos. É sinal que, primeira coisa, se você só tem aqueles clientes que te ligam, né? Toda semana, eu recebo muita indicação, eu só trabalho por indicação. Esses dias eu recebi um comentário assim no Instagram. Eu tenho meus clientes, eles já vêm até a mim, já me conhecem e tal, não preciso ir atrás de cliente, não. Beleza. Se você quer ficar do tamanho que você tá, ok. Agora, se você é uma pessoa que pensa em crescer, em escalar o seu negócio, em criar uma empresa ou vender mais, aí você tem que ligar o pisca-alerta. Porque se você só tem esse cliente que vem até você, é sinal que você está vendendo pouco. E qual que é o problema disso? O outro problema disso é que você está colocando, né, os ovos de ouro tudo numa cesta só. Ou seja, se aquele cliente que vem até você, o cara falou, não, eu tenho 3 clientes, cara, faz todo ano eles fazem projeto comigo. Se um cliente daquele morrer, eu digo morrer é o seguinte, acabar com a empresa dele, quebrar, mudar de estado, enfim, decidir não fazer serviço com você mais, você está lascado. Por quê? Porque você só tem ele. Tá? E se você só tem cliente ativo, ou seja, o cliente que todo mês você tem que ir atrás de um outro cliente novo, todo mês eu só tenho que ir atrás de um cliente novo, porque os que já fizeram trabalho comigo não compram mais de mim, não vem até a mim contratar mais projetos. Se você tem só esse tipo de cliente, todo mês você tem que ficar em busca de cliente, nossa, incansavelmente, ó, correndo atrás, e indo, divulgando, e liga, e insiste, baixa preço, e corre atrás, é sinal que você não está cuidando da sua carteira de cliente. Porque na nossa área de projetos de infra, na nossa área de projetos de infraestrutura, serviços, consultorias, é muito comum a recorrência. O que é a recorrência? O cliente faz um projeto, depois ele volta, faz outro projeto, depois ele volta, faz outro projeto. São raríssimos os casos que o cliente só faz um projeto só. Por quê? Uma construtora, por exemplo, ela vai fazer projeto, cara, 10, 15, 20 anos para frente. Se ela não está fazendo com você, é sinal que o quê? Você está perdendo, né? Você não está cuidando dos clientes ali que você já tem, certo? Então, fica de olho para você entender esses dois tipos de cliente e por que você precisa entender e começar a medir esses clientes,
beleza? Esse tipo de cliente é novo ou esse tipo de cliente é antigo, que eu já tinha? Né? E aí começa a colocar atenção nisso. Pô, se o cliente não está voltando, né? E obviamente, né? Você tem que ir atrás desse cliente antigo. Tá? É você que tem que ir atrás dele, ligar, saber se está tudo ok, buscar informação, né? Prospectar ele novamente, pedir para vender para ele novamente, né? Oi, fulano, tudo bem? Estou passando aqui para perguntar se está precisando de alguma coisa, como é que tá as obras XYZ, sempre entrando em contato, tá? Tem que ser de forma ativa, não pode esperar, não. A diferença é que esse aqui, ó, é que não te conhece, tá? Então você precisa ficar de olho nesses dois pontos. Eu já cometi esse erro, tá? Eu ficava muito tranquilo com cliente passivo, com cliente que já tinha né, já tinha recorrência e aí depois o cliente sumia. Né? Então isso é perigoso, tá? Perigoso. E com o tempo a gente vai aprendendo. Né? Com o tempo a gente vai aprendendo. Então, a primeira coisa que você precisa entender para encontrar os clientes certos, seja para qualquer tipo de serviço, tá? Isso aqui serve para qualquer tipo de serviço que você estiver fazendo. Primeira coisa que você precisa definir é quais os tipos de clientes que existem e como que você cuida de cada um deles. Beleza? Por que você precisa saber, né? Desenhar o seu tipo de cliente? Por que você precisa, de fato, né? Definir o seu tipo de cliente? Tá? Por que você precisa definir o seu tipo de cliente? Por que é importante você saber quem que é o seu cliente? Para você, principalmente, atrair os clientes certos. Esse não é o tema central da nossa live? Então, você precisa saber como encontrar os clientes certos, certo? E também como repelir os clientes ruins, os roia, que a gente chama, né? Cliente roia. Aquele cliente que não serve para você, vai ter outro prestador de serviço que vai atender ele. Tá? Vai ter outro prestador de serviço que vai atender ele. Só que você precisa ter clareza de quem que é o seu cliente ideal, tá? Para você atrair o seu cliente certo, tá? E repelir os errados. Aí repelir os errados. Ponto. Beleza. Tá? Se você não definir o seu cliente certo, né? Se você não desenhar assim, quem que é o seu cliente certinho, a gente vai aprender aqui como que faz para você desenhar esse cliente para depois você ir atrás dele. O que que acontece? Se você não desenhar o cliente. Quando eu digo desenhar, é o quê? É você, de fato, escrever as características do seu cliente. Tá? Se você não definir, não fizer isso, falar assim, olha, eu vendo para esse tipo de cliente, o meu produto serve para esse tipo de cliente, não serve para esse aqui. O meu projeto, o meu serviço não atende esse cliente. E aí, se você nunca fez um projeto na vida, né, se você nunca mexeu no Civil 3D, se você nunca vendeu nada, você deve estar se perguntando aí, ah, Rafael, mas cara, poxa, eu eu quero vender para quem quiser comprar de mim. Cara, não é assim que funciona. Porque você vai ter uma especialidade, né? Você não consegue sozinho fazer projeto de casa, projeto de infraestrutura, projeto elétrico, projeto de barragem, projeto de ponte. Você não consegue fazer isso. E se você não souber quem que é, não ter clareza de quem que é e quem não é o seu cliente, o que vai acontecer? Você vai ficar gastando energia e perdendo dinheiro com quem não é o seu cliente. Aí vai chegar o cara, por exemplo, vai pedir para você fazer uma foto aérea, por exemplo, uma aerofotogrametria. E você nunca fez aquilo ali. E aquele cliente não é o tipo de cliente que compra de você. Não é o seu público-alvo ali. Aí você vai lá e fala assim, vou fazer. Aí você não consegue entregar, você toma prejuízo, o cliente sai insatisfeito. Isso acontece quando você não sabe, né, desenhar o seu cliente ideal, tá? Quando você não consegue definir quem é o seu cliente ideal. Isso é muito, mas muito importante, tá? Isso não é coisa avançada, não, tá? Isso é o arroz com feijão de qualquer pessoa que quer vender projeto, tá? Eu te desafio a não fazer isso e tentar ter sucesso vendendo projeto aí.